Amigos internautas, essa abertura do podcast Fuga de Talento, uma família indo em direção a um avião parado na pista e depois decolando, pode ser uma viagem de turismo ou uma despedida da família imigrando para outro país. Aqui no podcast Fuga de Talento, entrevistamos brasileiros que foram viver em outro país. Alô, Planeta Terra! Sou George Magesse, produtor e apresentador do podcast Fuga de Talento. Amigos internautas, o podcast Fuga de Talento entrevista hoje o brasileiro natural de Belém do Pará, que vive hoje no Japão, na região de Saitama, província vizinha de Tóquio. Akira, boa noite aí, boa tarde aqui, bom dia no Brasil e os seus cumprimentos aos nossos internautas. Boa tarde, aqui é noite, né? E estou bem empolgado com a entrevista. Tudo bem, Akira? Akira, você já ouviu falar, apesar de você estar bem longe, né, do Brasil, na frase perdeu o mané? Uma frase que Já ouvi, é uma já frase que escutei. ficou muito famosa, né? Então, esse fato você sabe que aconteceu em Nova York, quando um brasileiro questionou a um juiz sobre qual código de fonte nas eleições, aquela coisa. Esse aqui é o nosso amigo, é uma homenagem ao Mané. É o Mané que É, luta pela liberdade de expressão que consta na maioria das nações na Constituição, uma democracia plena, né? certo. Aqui algumas pessoas não colocam no WhatsApp a sua foto. Você colocou uma pantera? O que é? O que representa Na aquela verdade, imagem? é a imagem de um lobo. Imagem de Um lobo. lobo. Ah, Isso. sim. Eu sempre, desde criança, fui muito apaixonado por canídeos, né? Ah, Principalmente lobo. E acho que o lobo representa algo mais, assim, como é que se diz? Força. Um ser mais, como é que se diz? Solitário. ah. Mais determinado. Que eu acho que é o que me representa também, né? Tudo bem, mas eu acho que a tua foto fica mais bonita lá. Aí, como é que a gente vai identificar a pessoa, né? Na verdade, o nome Akira tem um personagem, não tem? Numa história em quadrinho, Akira. Tem um desenho Tem um desenho, né? que sim, foi um desenho muito famoso aqui no Japão nos Ah, anos 80. Foi lançado em 88. E por coincidência foi o ano que eu nasci. Então eu acredito que meu pai pôs meu nome em relação a esse desenho. foi um desenho muito famoso, um personagem muito famoso aí Sim, no Japão. Aqui nós vamos falar do Brasil, né? Você certo. é da cidade de Belém do Pará, não é isso? Sim, eu nasci em Belém. E nasceu em Belém. Como é que foi essa sua trajetória no Brasil? O que você fez no Brasil? O que houve no Brasil? As suas atividades, seus estudos? Bom, no Brasil eu era estudante, né? Eu estudei. Nesse período, meus pais eles vinham e voltavam, sabe, entre Brasil e Japão. Então, quando meus pais estavam no Brasil, eu estava em Belém. Quando meus pais vinham para o Japão, eu ia morar com os familiares, no caso, meus tios, né? No sul do Pará, Conceição do Araguaia. Então, eu sempre fiquei, tipo, um pouco no sul do Pará, um pouco em Belém. Estudei, fiquei adolescente, trabalhei. Nesse período, eu aprendi a profissão de açougueiro, meus, meus familiares, né? A maioria são tudo açougueiros ou fazendeiros, né? Então eu trabalhei, estudei nesse período lá. E em Belém, a única profissão que eu aprendi foi trabalhar no porto mesmo, né? Que tem um porto de Belém. E eu trabalhava ali como ajudante geral, né? E era isso. Depois fiquei adolescente e parei os estudos e resolvi vir para o Japão. A verdade é que você, como jovem, né, se sentiu muito limitado, né? Com o Sim, crescimento, talvez você
não tinha uma visão de crescimento, talvez pela cidade que é. É isso aí? Ah, como eu fui crescendo, ficando adulto, eu queria, no caso, queria dinheiro, queria trabalhar, né? Não que Belém não tivesse serviço, mas era muito limitado para minha idade e também a região não favorecia muito, né? E que nem eu tinha muita curiosidade de conhecer Japão. E meus pais falavam muito de Japão, sabe? Era só qualidades, coisas boas. E a minha imaginação ficava, nossa, eu quero conhecer esse lugar que meus pais tanto falam, né? Que eu só conhecia por fotos. E então surgiu a oportunidade de vir para o Japão. E eu consegui convencer meus pais a vir. Nesse período eu já não queria mais saber assim de terminar o estudo, né? Não queria estudar mais, né? Queria vir para o Japão. Que queria conhecer, que era meu sonho, e a oportunidade de trabalhar e ganhar dinheiro. E convencendo meus pais eu consegui vir. E estou aqui até hoje. Como todo japonês ou descendente, você praticou o karatê quando estava no Brasil, né? Sim, Akira, a gente tem. Qual é a diferença que existe, você que praticou? Eu até mandei para você, né, um vídeo do Caputo, né, que foi campeão mundial de karatê, que eu entrevistei nesse programa Fuga de Talento, está em Atlanta, nos Estados Unidos. Qual é a diferença, se você pode nos informar, entre o judô, jiu-jitsu, karatê e outras artes marciais? Por que você escolheu, né, você escolheu o karatê? Porque parece que o jiu-jitsu é mais antigo. Eu não sei. Eu queria que você, se você souber, você certo, explicar isso aos nossos internautas. tudo bem. Bom, o meu pai, ele foi praticante de judô. Ele, no caso, desde a infância dele, praticou judô aqui no Japão, se graduou na faixa preta. E eu e meus irmãos sempre teve influência do nosso pai em relação às artes marciais, né? E só que judô, assim, no meu não era uma coisa que me atraía, não era uma coisa assim que eu pensava, ah, quero fazer isso. Talvez eu não tinha aquele conhecimento, né? E pra mim eu optei pelo karatê, porque é um combate que não, tipo assim, é de trocação de soco e chute. Você não tem aquela pegação como tem no judô ou no jiu-jitsu. Conforme eu fui crescendo, fui, como é que se diz, me aprofundando mais nas artes marciais, eu percebi que cada arte ela tinha uma qualidade, uma coisa assim que te favorecia e desfavorecia, né, no caso. Mas aí eu comecei, cheguei no Japão, comecei a praticar jiu-jitsu e descobri que cada arte ela tem sua função, né? Sua parte boa, não é só aquela imagem que as pessoas têm, ah, é agarração, é isso. E sobre a arte ser mais antiga, pelo meu conhecimento, acho que o karatê é muito mais antigo. Teve alguma, o Bruce Lee teve alguma influência nessa opção tua, não? Você deve ter conhecido o Bruce Lee, né? Sim. Então, como eu disse, a influência foi do meu pai mesmo, né? Ah, Como ele era praticante e sempre assim nos apoiou a ser pessoas mais fortes, pessoas mais, sabe, atletas, né? Então a gente, eu, meus irmãos, a gente optou pelo karatê mesmo, né? E era o que tinha assim ali próximo de onde nós morávamos também, né? na verdade, se você, eu nem discuto com o pessoal do Japão. Digo, esse cara você sabe karatê, ou sabe jiu-jitsu, ou sabe judô, peraí. Vem um cara magrinho assim, não. Não vamos meter com esse cara, não. Porque o japonês pratica, né? Isso aí é uma ritualística, né? Na vida Sim, de. sim, é da cultura daqui, né? O pessoal É, diz é difícil não ter um japonês assim que nunca praticou alguma coisa. é lógico. O brasileiro, se você vai para qualquer país e você é brasileiro e se forma um time de futebol, o brasileiro é em primeiro lugar. Bom, É a mesma coisa, não tem um brasileiro que nunca jogou um futebol ali de futsal, né? no Japão, apesar que o Japão hoje, eu vou te contar, depois que o Zico, né, fez aquele trabalho,
o Japão cresceu muito, tanto no feminino como no masculino no futebol. A verdade é essa. O Sim, Japão teve os um. japoneses eles são muito determinados, eles realmente trabalham aquilo para melhorar. Olha, eu vou te dizer, é o povo que eu mais respeito no mundo pela disciplina, É, a a disciplina que é muito. disciplina do Japão. E eu já falei em algum programa a respeito disso. O, o imperador do Japão só se curva perante um professor. Olha só. O professor é tudo É, na vida, né? o professor não é ninguém. Eu me lembro, eu vi sim o imperador Hirohito, né? Acho que ele já Uhum, está falecido, né? Eles, todo mundo se curva para o imperador e o imperador se curva para o professor, porque sim. realmente, não sei se hoje nós podemos falar isso, porque meu Deus do céu, mudou muito esse mundo, mas os professores têm que ser respeitados, a verdade é essa. Bom, É, eu concordo. você já falou o motivo que você foi para o Japão, né? A Certo. verdade é que a gente tem que respeitar esse povo que pela disciplina, pela determinação, né? O que já Sim. aconteceu no Japão, foi o primeiro a sofrer uma bomba atômica. E eu fico pensando, poxa, será que o Brasil não merecia uma bomba atômica para ver se, né, para ver se O o povo povo acorda, né? O povo se. acorda, né? É, Acorda. o que eu acho que falta no Brasil, sabe, assim, o povo é engraçado, eles são unidos para atacar, sabe? Mas que nem, por exemplo, o Japão, depois do que aconteceu da bomba atômica, o povo é tão unido e tão assim disciplinado que eles conseguiram reerguer as cidades lá onde teve. Hoje você olha, é uma coisa, sabe, incrível, que parece que nunca teve algo ruim ali. Já o Brasil, o brasileiro, sei lá, não é desmerecendo, mas é complicado. É muito complicado, né? E é o país mais rico do mundo. Se o Brasil soubesse Pois é, que o Japão não tem absolutamente nada, o que o Japão tem é inteligência, disciplina, sim. porque o Japão não tem a riqueza que o Brasil tem. Não, não tem, com certeza Entendeu? não. O que falta no brasileiro acho que é a disciplina. É, muita disciplina e educação, né? Sim, Amigos internautas, o podcast Fuga de Talento não motiva nenhum brasileiro a sair do Brasil, mas se esse for o seu sonho, por outros motivos, já entrevistamos brasileiros que hoje vivem em várias partes do mundo. E se você quiser receber dicas e informações, acesse no YouTube e veja a reportagem. Hoje nós estamos entrevistando Akira Higashi, que vive em Saitama, na província vizinha a Tóquio. Tóquio é uma cidade que tem mais de 37 milhões de habitantes e o Japão 121 milhões, né? Tóquio sim. tem o maior PIB do mundo, com 1,4 trilhões de dólares. E também é a cidade mais cara do mundo para se viver. A verdade é essa. Além disso, Tóquio tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano, 0,925. É o 19º do ranking. O Brasil está em 87, com 0,754. Akira, você falava japonês quando estava no Brasil? Quando eu estava no Brasil, eu falava aquele japonês básico, bem realmente japonês assim de, como é que se diz, de primeira, segunda série. Aham, Mas isso era graças ao meu pai, né? Porque como meu pai é japonês, ele incentivava a gente a aprender. claro. E, claro, a gente aprendia aquele básico mesmo, escrever o nome, a conversação do, assim, dentro de casa. Mas o japonês mais avançado eu fui aprender quando eu cheguei no Japão. Você cursou a escola pública no Japão? Não, no Brasil eu estudei na escola particular,
e estudei na escola pública. Então foi aquela migração entre pública e particular no Brasil. No Japão, eu estudei alguns meses numa escola japonesa, mas foi mais para mim poder aprender a conversar É o isso que eu tô, idioma. é isso que eu tô falando. Ô Gil, bota a primeira filmagem aí, por favor. Então, Fuga de aqui talento. estou na estação de Tóquio, como você pode ver é movimentado aqui. E olha aí, bem diferente de onde eu estava antes, né? Então aqui é a cidade de Tóquio, movimentado, cheio de pessoas. É um lugar bonito, mas vou filmar bem rápido assim, só para vocês verem, certo? E é isso, é essa movimentação, agitação. Aqui é de noite, estou indo para o trabalho agora. E o que se vê aqui é o que? Lojas, pessoas, prédios, muita movimentação. E aí, ó, essa é a cidade. Aqui é o centrão de Tóquio. Vou mostrar mais ou menos aqui para vocês verem, tá? Olha aí os prédios de Tóquio. É uma cidade bonita, mas pra mim é só trabalho aqui, né? Acho que pra morar mesmo eu prefiro onde eu tava, num lugar mais calmo. É isso aí então, pessoal. Abraço, tudo de bom aí pra vocês. Akira, sobre essa imagem aí, é, é a hora que você estava indo trabalhar. É Sim, uma. É, eu tinha acabado de chegar na estação de Tóquio. Ali era a estação de é trem, né? para você ir para o trabalho, é isso, né? Isso, para mim poder ir para o trabalho. Então você vê. De dia, então, é uma loucura, né, o Akira? E, De, de dia. E isso tinha acabado de chover. Talvez por isso não tinha aquele movimento tanto, mas se fosse de dia, ou em um horário assim de pico assim, nossa, é muita gente. Não ia ter nem como filmar direito. Bom, essa filmagem que você fez, a maioria dos trabalhadores já estavam em casa, então. É que o Japão ele não para, sabe? É dia e Ah, noite, 24 horas rodando. Então tem a galera que trabalha de dia, tem a galera que trabalha à noite. No meu caso, eu, tipo, entre dia e noite eu trabalho, né? Às vezes trabalho de dia, às vezes trabalho de noite. Não tenho, assim, ah. um horário fixo, né? Esse horário que você filmou era mais ou menos que horas? Porque quando você fala de Japão, você vê aquela multidão, né? A Sim, população é sim. muito grande. É aquela mais ou menos essa que você filmou, Ali já tava beirando umas 8 da noite. 8 da noite, né? Então, o movimento já tinha, né? Já tinha acabado, né? Você fala que demora 1 hora para você de trem ou é metrô? É, Trem, metrô? sim, mais ou menos 1 hora de trem. É de trem mesmo. Da onde eu moro até Aham. Tóquio, né? Perfeitamente. De trem ou de carro dá mesmo tempo. Gil, bota o segundo vídeo aí, por favor. Aí nós vamos ver a Boa tranquilidade que a tarde, Akira pessoal, tem. tudo bem? Essa é a minha casa. Esse é o bairro onde eu moro. Como vocês podem ver, é uma área industrial, muitas fábricas. Aqui o nome da cidade é Gyoda, província de Saitama. Eu moro a mais ou menos 1 hora de Tóquio. Eu tô indo agora pro trabalho, certo? Então resolvi mostrar aqui um pouco onde eu moro, né? E eu moro do lado de um ponto turístico aqui. Bom, aqui é uma cidade bem pacata. Realmente assim é mais uma área assim de fábricas mesmo, né? Tenho poucos vizinhos. É bem calma a cidade, que é bem tranquila. Então é um bom lugar assim que eu escolhi para mim morar, mas meu trabalho mesmo é em Tóquio, né? Eu trabalho para lá e venho para cá quase todos os dias. E é 1 hora para ir, 1 hora para voltar de trem ou de carro também.
dá uns 50 quilômetros daqui até Tóquio, né? E aqui também é divisa com uma outra província, a província de Guma. Guma é uma província que tem bastante brasileiros ali. E é uma cidade, assim, que dá meia hora daqui. E eu costumo ir lá fazer compras, né? Pra matar aquela saudade do gostinho brasileiro, encontrar outros brasileiros, conversar um pouquinho de português, né? E é isso. Aqui é o bairro. E esse estacionamento aqui, geralmente fim de semana, costuma parar um ônibus. E vem bastante estudantes, pessoas de idade, de outras regiões. Eles vêm ver esse ponto turístico aqui, que eu vou mostrar agora para vocês. Esse lugar aqui, na verdade, foi um achado arqueológico, né? Vocês vêem aqueles montes de pedras ali, ó. Aqui foi um túmulo de um samurai importante na época. Eu não sei dizer bem, né? Esse lugar que eles chamam Parque das... Como é que chama? Aqueles insetos em português? Libélulas. Parque das Libélulas. Por quê? Quando eu me mudei pra cá, eu não sabia exatamente o motivo dos nomes, né? Mas morando aqui eu descobri que é Parque das Libélulas porque aqui é muito cheio de libélulas, uma certa época do ano. E esse é o túmulo do samurai. E quando eles encontraram isso daí, tinha ouro, moedas em ouro, tinha o esqueleto da pessoa, né? Do samurai, que era importante na época, armadura, espada e alguns de seus pertences. E isso tudo tá no museu daqui da cidade, né? E, cara, aqui é muito bom para você ficar sentado, escutar um pouco a natureza, o silêncio, a calma. O Japão não é só a cidade grande de Tóquio, não. Aqui também tem um pouco de harmonia, de paz. É um ambiente gostoso. E é isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui. E um abraço para vocês. Meu nome é Akira, certo? Quando quiserem vir aí pro Japão, à vontade. Falou! Aqui nessa região é Saitama, né? Que é Sim, é a bairro região de Saitama. Saitama, né? Bom, é a Uhum. tranquilidade, ótimo. Essa uma hora também é aquela história. Quando você chega em casa, você só tem paz, né? Porque deve ser muito mais caro morar em Tóquio, né? Que deve ser muito mais caro e deve ser muito mais agitado, claro, né? Muitas pessoas, principalmente estrangeiras, a maioria trabalha em Tóquio, mas mora em volta, sabe? Províncias próximas. Aham. Eu mesmo já morei em Tóquio, assim, coisa de poucos meses, mas é difícil acostumar, porque é agitação, sabe? A cidade não para. Bom, Então, Tóquio para passeio é ótimo, mas para morar acho que não é para mim. também eu vejo, o Akiva, que você mora num, tem bastante espaço aí, né? Aonde Sim, você mora, porque geralmente, não sei se é a mídia que joga isso pra gente, porque parece que Tóquio tem até hotéis tipo cápsula, né? sim, É verdade isso? Tipo é verdade. cápsula, que a pessoa tem um espaço tão pequeno que ela vai dormir numa cama que é tipo uma cápsula. Você poderia falar alguma coisa a respeito disso? Sim, claro, assim. Esses hotel cápsula, ele surgiu devido ao trabalhador. Ah, Porque, tipo assim, o Japão ele é famoso pelas horas extras, sabe? O japonês é muito trabalhador. sei. Então as pessoas trabalham mais de 8 horas, 10 horas, 12 horas, até 14 horas, dependendo, né? E, como eu disse, para a pessoa voltar para casa, para descansar, para dormir poucas horas e acordar e já tem que trabalhar, as pessoas preferem já optar pelo hotel cápsula, que dá para você ir lá, tomar um banho, descansar e acordar e você já está tipo próximo do seu trabalho. É interessante, eu vi uma reportagem a respeito disso. É aquela Sim, história, né?
acho que o japonês ele fica fixado, lógico, na disciplina, no trabalho, né? Sim. Eu acho que é muito difícil um, 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 um empregado japonês ser despedido por, sei lá, por negligência ou qualquer coisa que passe, porque a disciplina deles é muito grande. Você vê, eu vi essa reportagem sobre o Hotel Cápsula, poxa, Uhum. não deve ser tão caro, né? Já que o cara faz hora extra e tal, né? Não, não é caro. É mais pela comodidade do tempo. É, né? Sim. Você tinha falado aí que você visita uma província aí onde tem muitos brasileiros desse lugar que você visita. O que, que você sente falta do Brasil? Feijão preto? O que, que você. Feijão, aquele cheiro, sabe, de café, Ah, aquele café realmente bem brasileiro, sabe? É, às vezes conversar mesmo com outros brasileiros, sabe? Porque, por exemplo, no meu convívio do dia a dia é só japonês. E certo. mesmo que não tenha japonês, seja outro estrangeiro, eu só consigo me comunicar com ele em japonês também, porque eu não sei falar inglês, né? Sim. Então, português mesmo é só com brasileiro aqui. Então, nessa província tem restaurantes, tem mercado brasileiro, e é bom, é como se você estivesse andando num pedaço do Brasil. Mas a comida japonesa, você gosta da comida japonesa? Claro, eu gosto também. Eu adoro a comida japonesa, né? Sim, comida japonesa é muito bom. Eu só ficaria com medo de comer Hum. baiacu, porque Ah, baiacu quem sabe preparar é o japonês, né? O japonês aham. é que sabe preparar por causa do veneno que o baiacu tem. Você já comeu esse peixe, não? Olha, até hoje eu nunca tive coragem. Ah, você não teve coragem? Não tive coragem. Tenho curiosidade, mas ainda não tive a coragem. Mas você não. Porque já É, teve casos, assim, aqui no Japão, assim, de pessoas que consumiram e veio a óbito, né? Mas são casos, assim, bem específicos, assim, né? Não quer dizer que em todo lugar, mas quem tem a coragem experimentou só disse coisas boas. olha, no Brasil eu tinha uma casa de praia de frente para o mar. E eu adoro pescar, né? Então já pesquei Uhum. baiacu. Teve um vizinho que, eu vou preparar para você. Eu digo, esquece, come você, porque eu só acredito se o japonês, se o japonês fizer esse peixe, porque é muito perigoso e é muito consumido aí. Inclusive, carne de baleia também é muito consumida, não é? É verdade Sim, isso? é consumido, isso é verdade. É. O japonês consome bastante. No teu dia a dia, o que você mais come? No meu dia a dia, Massa? É. aqui no Japão, como é que se diz? Tem as famosas lojas de conveniências. Então, tipo assim, quando eu tô em horário de trabalho, para mim é mais conveniente comprar uma marmita e é isso. Mas quando eu tô nos meus dias de lazer, eu gosto de ir no sushiá, comer sushi. Sushi. Eu gosto de um lamen, sabe aquele lamen, né? Japonês. E eu aprecio a comida japonesa. E quando chega nos fins de semana, no caso uma, duas vezes por mês, eu costumo ir nessa cidade brasileira para me comer em restaurante brasileiro. Comer aquele churrasco, comer aquele feijão. Então, é isso. Vou te dizer sinceramente, eu acho que eu me acostumaria mais comer no Japão do que aqui na Espanha, porque olha, amigo, a Espanha, sabe? A minha mulher é espanhola, ela nasceu numa cidade bem próxima, mas ficou 60 e poucos anos no Brasil, né? Então nós estamos aqui, vai fazer 5 anos agora em outubro, eu não me adaptei ainda. Mas restaurante chinês e japonês, olha, eu adoro, sinceramente, para mim, não tem Falando em igual. Espanha, eu tenho um amigo de infância que ele é descendente de espanhol. Hoje em dia ele está na Espanha. É, né? Mas quando eu converso com ele, ele direto fala que quer ir para outros lugares, assim, porque a oportunidade aí é um pouco mais difícil, né? Aqui, aqui, principalmente na Espanha, depende da formação dele, né? Na área tecnológica, você arruma emprego em qualquer lugar, né? Sim, Informática e tudo. De modo geral, a Espanha é um país que está envelhecendo, né? As pessoas, você vê mais idosos aqui do que
Mas tem uma coisa boa aqui, né? Que a saúde é sensacional, é de graça, né? Sim, Aqui a tranquilidade, se você for comparar. Bom, você era de Belém do Pará, uma cidade menos violenta. Agora imagina o Rio de Janeiro. Você tem notícias, né? Como o Rio de Janeiro está, São Paulo está, e muita gente Rio e São Paulo são muito famosos. e muita gente sai do Brasil, inclusive foi um dos motivos também que eu saí, é da violência. A violência você não dá. O Akira, no Japão, quer dizer, nas etnias, tem 3 gerações, né? A Issei, Nisei e Sansei, tá certo? A respeito Certo. disso. E você se enquadra em que categoria aí? Eu sou Nisei. Nisei. Seria, no caso, a segunda geração de filho de japonês, né? Aham, O meu pai é Issei. No caso, ele é filho de japoneses que cresceu no Brasil. sei. Então, meu pai é Issei, eu sou Nisei. Meu filho seria Sansei. No caso, neto de japonês. Ah, perfeitamente. Mas se você casar com uma japonesa, por exemplo, como é que fica essa geração? Aí meu filho passa a ser Nisei. Teu filho é Nisei. Ele só passa a ser Sansei se você casar com uma outra pessoa que não seja japonesa. Isso, exatamente. Eu fiz questão de te fazer essa pergunta porque as pessoas às vezes confundem, né, as coisas, E tem né? bastante confusão disso. Então seu pai é Issei. Issei. Seu pai nasceu no Brasil? Não, ele nasceu no Japão Ah, e, na verdade, o meu pai ele saiu do Japão com 10 anos de idade para o Brasil. ah, Ele pegou uma das últimas embarcações que estava indo do Japão para o Brasil ah, logo após a guerra, né, que teve sim, aqui entre Estados Unidos e Japão. Porque na época tinha muitos soldados americanos no Japão. sim. E no caso o meu avô, ele decidiu com a família ir para o Brasil porque queria fugir disso e também porque apareceu a oportunidade de trabalhar nos cafezais do Brasil, né? Aham. Ô Gil, coloca a nossa vinheta aí, a nossa entrada aí, por favor. Amigos internautas, nós estamos entrevistando Akira, brasileiro que vive no Japão, que mora no Japão. Essa entrada aí, conforme já foi explicado, você, quando vê uma família embarcando para outro país, né? Você. Aí nós vemos um avião parado na pista e depois decolando. Pode ser uma viagem de turismo ou despedida da família. Então, por que que cada brasileiro tem a sua história para imigrar para outro país? Nós estamos tendo o relato do nosso convidado, o Akira, né? O Akira já tem uma história, porque a família é descendente, ele é descendente de japonês, mas na maioria dos casos é um brasileiro que se aventura, né? E para isso precisa ter um planejamento. Eu sempre falo que para você emigrar para qualquer país, você tem que ter duas coisas principais, né? Além do planejamento. Né? Você tem que ter coragem e talento. Coragem, porque você vai viver num mundo, uma situação completamente diferente. O brasileiro tem uma situação aqui, eu acho que você passou por isso, né? O brasileiro precisa muito de afeto, né? O brasileiro, você entra num bar, bate o papo com uma pessoa, aí daqui a pouco chega outra pessoa, isso aqui é um amigo meu, não sei o quê, né? Depois o cara vai embora e diz assim para você, passa lá em casa, mas não te dá o endereço, mas diz, passa lá em casa. E tem países que as pessoas são mais frias, né? No caso aqui na Espanha, por exemplo, o espanhol é um pouco frio, né? É uma situação diferente. E aí no Japão, você consegue ter um relacionamento com os japoneses? Cara,
Eu já escutei muito que japonês é frio, sabe? Ah, Mas na minha experiência, eu não tive assim ruim experiência com os japoneses, tanto é que eu tive amizades com japoneses e a maioria foi muito caloroso comigo, sabe? Me recebeu bem, me tratou bem, me ajudou ah. com coisas assim que eu achava muito complicado, porque eu não sou nativo daqui, né? Então, muitas coisas eu não sabia, eu fui aprendendo. E até hoje eu tenho amizade com alguns japoneses que são muito, sabe, gente boa assim. E às vezes tem uns que já tem até um tempo que eu não converso, mas quando eu posto assim alguma foto, alguma imagem, tá comentando ali, resolve conversar comigo, pergunta se estou bem. E é isso. Os japoneses eles são apenas assim tímidos, quietos, mas eles assim conversam com você, sabe? Aquilo, seu pai e a sua mãe nasceram no Japão. Não, o meu pai nasceu no Japão, a minha mãe ela é brasileira. Porque você parece, mas você não tem uma característica só japonesa. A verdade é essa. Sim, Porque quando nós vimos a tua foto assim, aí, bom, ele tem características de japonês realmente. Mas então você puxou mais a tua mãe. Tua mãe era de Belém do Pará, não? não, minha mãe ela é natural do Goiás. Ah, certo, certo. Ela foi quando criança para o Pará Aham, e foi onde ela conheceu meu pai em Belém, né? sim. Akira, você já sentiu algum abalo sísmico aí no Japão? Porque o Japão tem aquela fama, né, Sim, de, de terremoto, maremoto. Acho que todo dia acontece algum abalo. Ou um sim. abalo. é, o último acho que foi 6,1, foi 4 de abril. Não sei se teve o maior. Pelo menos que eu tive notícia, deu 6,1 na escala Richter, né? Em Sim. 4 de abril. Você, como é que você vê isso aí? Você já teve alguma experiência disso? Conta para nós aí. Sim, é uma coisa muito incrível, sabe? No Brasil a gente só se escuta falar disso, né? Mas quando você sente é uma experiência, para mim foi interessante. Ah, Minha primeira experiência, eu estava no intervalo do trabalho e de repente deu uma tremida de leve e eu acreditava que era algum colega que estava balançando a minha cadeira. E eu olhei para trás e falei, para, e quando eu olhei não tinha ninguém, sabe? Mas estava todo mundo parado assim. Aí foi que eu percebi meu primeiro terremoto. Eu falei, nossa, então esse é o terremoto. Mas teve um de 2011. De 2011 foi extremamente forte. aham. Destruiu províncias, junto veio aquela maremoto que destruiu alguns litorais, mas foi bem feio. Eu, por exemplo, onde eu trabalhava, praticamente eu trabalhava no terceiro andar do prédio onde eu trabalhava. Desabou. Desabou mais ou menos o quê? Meia hora depois que eu saí do prédio. E foi bem inacreditável isso, sabe? Foi uma coisa bem feia. Mas graças a Deus o povo japonês consegue se recuperar rápido disso, né? Quer dizer que você sentiu esse abalo e meia hora depois que você saiu, o prédio caiu todo. É prédio de quantos Foi, andares? caiu. O prédio era de 3 andares. E eu Bom, trabalhava no último andar. bom, deve ser um prédio mais antigo, porque o que a gente vê, a tecnologia que o Japão, a engenharia japonesa emprega, amortecedores, né? Sim, Que certos abalos, se não tivesse aquela estrutura, na verdade, já vi muita reportagem a respeito disso, uma base de amortecedores. Você pode falar alguma coisa a respeito disso, Akira? sim. Sim. É, devido a, no caso, aos incidentes naturais que acontecem aqui, o povo japonês eles procuram fazer construções ou algo assim para melhorar ou para facilitar a vida em relação a isso. Por exemplo, as casas aqui no Japão, uma coisa que eu reparei é as paredes, é tudo feito de papel praticamente, papel e madeira. Então você olha assim uma coisa bonita, mas você não acredita que aquilo é papel e madeira, porque realmente é. Se você der um soco, atravessa a parede com muita facilidade. É diferente das construções do Brasil que é muito tijolo e cimento.
Só que faz sentido, porque é um material leve que se desabar, você não vai morrer. Você vai conseguir sair ainda por cima. Se chama drenhal ou não? Não entendi. O nome se chama, se eu não me engano, é drenhal, qualquer coisa assim? Ah, Essa, eu não sei essa dizer. estrutura? Eu acho que sim. Veja bem, meu filho morou muitos anos na Califórnia. Interessante que o primeiro abalo sísmico que eu senti foi no Chile. Estava na, Uhum. tava na casa do meu filho trabalha numa multinacional até hoje, nessa multinacional, ele foi para o Chile fazer um trabalho lá e tal, ficou 2 anos. E eu estava no escritório, assim na cama, no computador, senti aquele tremedeira, corri para a janela olhar. Aí depois o meu filho foi morar na Califórnia. Eu disse, poxa, eu tenho um filho terremoto, sai do Chile, vai para a Califórnia, pô. Porque a Califórnia também, né? Califórnia, Chile, Japão, tem essa Uhum. história de terremoto, né? Só que Sim, o Japão, na verdade, a engenharia japonesa está super avançada. Se acontece uma coisa dessa no Brasil, despenca tudo. sim. Mas no Japão, além disso, as pessoas também estão preparadas, né? Estão Uhum. treinadas para quando acontecer isso, o que fazer, né? Ficar debaixo do Sim. portal da porta, ficar debaixo de uma mesa. Fala alguma coisa mais a respeito disso, que você está no país do terremoto. Você É, recebeu algum treinamento para isso? sim, a gente recebe. A prefeitura de cada região, ela fornece folhetos explicativos, às vezes até na televisão aparece assim mostrando assim situações e como se prevenir. E aqui as crianças, desde a escola, elas já são treinadas. E se você, por exemplo, está numa fábrica, aquela fábrica, uma vez, 2 vezes por ano, eles vão treinamento com bombeiros, inclusive, eles vão até o lugar para poder, no caso, falar, explicar, e você vai ter um treinamento de prevenção. Então o Japão é um país muito preparado em relação a isso. Você vê como as coisas são. Eu tive nos Estados Unidos, na firma que eu trabalhei, de repente me falaram assim, ó, daqui a meia hora vai ter uma sirene, um treinamento de quando você sair do prédio, não usar o elevador, usar as escadas. Eu fico bobo com essas coisas, cara, porque o Brasil não tem nada disso. Se tem algum incêndio, as pessoas que são daquele prédio não têm uma preparação, um treinamento. Eu vi isso nos Estados Unidos. Vamos sair a tanto espaço, ninguém corre, nada. Foi simples treinamento. Aí vai todo mundo para a rua, dá um tempo, pode voltar agora. E o Japão, eu acredito, pela disciplina, pela educação e tudo, que isso é uma coisa normal, né? Isso aí Uhum. reduz o número de vítimas, na verdade é essa. Esse é o objetivo, né? Aqui. Se for pensar bem, assim, para o governo é bem econômico, porque no caso as pessoas conseguindo sair ilesas, é menos trabalho para, no caso, para os órgãos como os bombeiros, as polícias, de ficar salvando as pessoas, né? Então só precisa mesmo fazer ali a verificação se está tudo ok. E acho que a disciplina também, né? É coisa que falta no Brasil, assim, pro brasileiro assim ter como é que se diz, uma qualidade melhor igual de países de primeiro mundo, né? É o podcast Fuga de Talento, não, a gente não fala de política, né? Mas você Sim. imagina se o Brasil fosse ocupado por japonês. Meu Deus do céu, os Estados Unidos ficava lá na rabeira, pela disciplina e pela educação. Porque o brasileiro realmente não sabe o que ele tem no país dele. Se ele soubesse, ele ia procurar ser disciplinado, estudar. Poxa, olha, meu amigo, só você vivendo em outro país para você ver o quanto o brasileiro é rico. Eu sempre falo que eu estou aqui na Europa, aqui é um país pobre, onde tem um povo que vive feito rico, né? Aqui você Aham. pode comprar uma Mercedes, uma BMW, e o Brasil é um país rico onde vive um povo pobre. A verdade é essa, é só você viajar e ver. Não é verdade, aquilo? É verdade. Não, é Uma, pura verdade. tem uma coisa muito curiosa, sabe?
Por exemplo, eu que sou de Belém, Belém é conhecido pelas mangueiras, né? Aham. E a manga, o fruto, a manga aqui no Japão é caríssima. Ela é muito cara. Então, não estou dizendo que não é possível ter acesso à manga aqui no Japão, é possível. Mas que nem em Belém, por exemplo, eu andava e cada esquina eu tava achando uma manga, assim, sabe, caindo e eu pegava, claro. E eu conto essa história para meus amigos japoneses, eles ficam assim, sabe, desacreditados. Porque eles falam, nossa, onde você morava tem manga, e era assim. Incrível, sabe? E eles ficam admirados com isso, que para eles é como se fosse coisa de primeiro mundo, né? E eu. Olha, você sabe, eu há muitos anos no Brasil eu não jantava. Eu comia fruta, mamão, melão, abacate, abacaxi, né? Eu sempre jantei frutas. Aqui, em Valença, por exemplo, as laranjas são famosas. Você anda numa época do ano, as ruas estão cheias de laranjal, né? Sim, As ruas cheiram laranja. E ninguém sobe lá no pé para roubar laranja, não, porque essas laranjas elas são colhidas e entregues a instituições de caridade, orfanato e tal, né? Mas a variedade de fruta aqui na Europa é muito pouca. No Brasil nós temos uma variedade. Se você for para o Nordeste, que é do Sul, não conhece. Eu viajei o Brasil quase todo. As frutas que tem no Nordeste também. Então, eu jantava fruta e hoje aqui eu tenho dificuldade. O que nós temos aqui? O melão, a laranja, a maçã, que também não, sabe? Então, olha, não é saudosismo, né? A gente também, quando faz esse tipo de programa, nós estamos sim, orientando aos brasileiros que querem emigrar que o brasileiro precisa entender o seguinte: você não vai ter o afeto que você tem no Brasil, porque o brasileiro, eu sempre falo, se um chinês ou japonês for para o Brasil, em pouco tempo ele fala português, porque ele tem o brasileiro ele tem essa afetividade de ajudar as pessoas, né? De fazer mímica para saber o que a pessoa está desejando. Aqui, é não. verdade. Aqui, não. Aqui, para você ter amizade, você demora muito. Se você não fala o idioma, então, você está perdido. A verdade é essa. Né? Infelizmente, a verdade é essa. Uhum. Aquilo você está trabalhando numa fábrica, né? Você trabalhou numa fábrica 10 anos, né? Que você trabalhou na fábrica, você faz transporte, mudança. Fala da sua vida, atividade profissional aí no Japão. Certo. Quando eu cheguei no Japão, como muitos brasileiros, a gente pega aquele serviço de fábrica, sabe? Aham. Onde você não precisa conversar, é um trabalho tipo numa esteira, onde vem as peças e você está lá ali trabalhando e montando. Então foi o meu primeiro serviço, era muito fácil, era uma fábrica de autopeças. Eu tinha que montar sensores de banco de carro, fazer instalação de fiações. E era um trabalho bem simples, fácil, e era aquilo. Só que eu trabalhei 10 anos e eu pensei, nossa, eu não quero ficar igual um robô fazendo isso todos os dias, eu quero fazer algo mais além. E quando eu cheguei no Japão, eu tinha muita vontade de conhecer Tóquio. Eu pensei, eu quero trabalhar em Tóquio. Então eu procurei me profissionalizar em alguma profissão. E apareceu, sabe, trabalhos em construções civis. Eu entrei nessa área como ajudante, fui aprendendo e fui descobrindo outras áreas ligadas a isso. E hoje em dia eu me tornei um eletricista, né? Eu fiz alguns cursos, tirei as licenças de eletricista e hoje em dia eu faço trabalho de eletricista ali em Tóquio mesmo, né? De instalações de lâmpadas, faço trocação de fio, tomadas, etc, né? E nos meus tempos vagos, quando eu realmente não tenho nada para fazer, tô naquela folga que nem eu peguei uma semana de folga, por exemplo, esse mês, né? Aí eu faço outros serviços, como tradução, como ajudo com mudança, por exemplo, às vezes fulano quer mudar de uma cidade para outra, aí eu alugo um caminhãozinho, vou lá, ajudo fulano na mudança, ou às vezes algum turista brasileiro que chegou no Japão e quer conhecer, mas não sabe por onde começar. E aí às vezes alguém me apresenta e eu vou lá e trabalho como guia também, né?
leva a pessoa onde ela quer conhecer os lugares. E é isso. Esse trabalho que você faz de guia, né? Sim. Você quer deixar aí o seu e-mail, seu telefone? É um trabalho que você está começando, já tem algum tempo já. Ah, já tem algum tempo, na verdade, né? Mas não é algo assim que eu, como é que se diz? Procurei pra mim, né? Eu faço mais por lazer mesmo, né? Que eu gosto de estar saindo com o pessoal assim pra conhecer. Mas quem tiver interesse pode me procurar no Facebook, no Instagram, pelo nome Akira Higashi. E Akira Higashi, Higashi, o telefone, por favor. sim, meu telefone é 090 7 7043 7301. Olha, veja bem, esse programa vai no YouTube. E Sim, eu, sim. e eu vou falar que nós estamos entrevistando, né, diretamente É, do Japão, Akira, não sei o quê. As pessoas vão te procurar como brasileiro. Por isso que eu quero que você, se você tiver mais informações, olha, liga para mim e tal, ou pelo e-mail e tal, fique à vontade, porque isso aí vai dar mais o Japão, que sim, nós sabemos que no Japão, em Tóquio, por exemplo, muitos hotéis, sim. o inglês hoje é uma coisa normal, né? Ou não? O A japonês empresa aqui já, no é, caso, a geração mais nova de japoneses, eles já praticamente da escola começam a estudar, justamente pela grande entrada de estrangeiros no Japão, né? E o inglês é uma no caso, segunda a língua língua. mundial. É uma segunda É, língua no é uma Japão. segunda. Então, então é isso. Por isso que é aquela história. Eu entrevistei uma pessoa que trabalha com cozinha internacional. Hoje ela fala para mim: Poxa, foi bom, Magesse, porque as pessoas me procuram, passo receita. Ela passou a botar receita no Instagram. Isso para mim é uma felicidade muito boa, porque eu estou aqui para. É aquela história, o brasileiro que quer emigrar, tem um aqui, eu quero ir para o Japão fazer turismo. Pô, eu vou procurar um brasileiro que vai procurar o Akira. Sim. Não vai procurar um japonês, que aí você tem que falar inglês, e talvez o teu inglês não seja bom, então é melhor você trabalhar. Então é isso aí, minha gente. O Akira trabalha com turismo. Então, quem for visitar Tóquio, procura o Akira. Ele deu seu telefone agora. Quer dar mais alguma informação aqui a respeito disso? É a única informação que eu tenho mesmo no momento. Mas Ah, quem quiser procurar, fique à vontade. agora, aqui, em relação a essa parte turística, o que, que você pode. Quais os principais pontos que você levaria um turista para conhecer Tóquio? Quais são os principais pontos que você costuma levar? Olha, eu costumo levar na Torre de Tóquio. Ah, Tem aquela nova torre, a Sky Tsuri, que é a maior torre do Japão, ah, que também fica em Tóquio. Onde tem aquela estátua daquele cachorro Hachiko. ah. Fizeram até um filme sobre esse cachorro. E onde tem os eletrônicos, que as pessoas gostam muito de procurar onde tem eletrônicos, que é Akihabara. Também fica em Tóquio. É uma cidade ali de Tóquio. E são esses lugares que eu costumo levar, que é onde os lugares mais assim conhecidos assim da região onde as pessoas querem ir conhecer, né? Você falou uma coisa interessante agora, Kira. Eu vi esse filme do Richard Gere Sim, sobre aquele cachorro, é um Akira que fica na estação esperando até hoje o dono. sim. É Fizeram uma, Akita. Não. fizeram uma estátua, né? Fizeram uma estátua, isso é verdade, isso realmente existiu, essa estátua existe e fica ali em Tóquio. Fica em Tóquio. Fica, Fica em Tóquio. como é o nome da Fica estação ali? é Shibuya. A estação Shibuya. Eu vi esse filme. Agora, uma coisa, rapaz, que eu não posso ter cão porque eu viajo, mas meu filho teve 2 Shiba Inu, que é, Uhum. que é parecido com a Akira, né? Sim, sim. Mas esse cão que está lá é Akira ou Shiba Inu?
O cão que tá ali é Akita. Akita, né? Akita. Isso, Akita. Porque esse cão, o Shiba Inu, ele tem uma personalidade muito forte. Sim, Você não consegue liderar ele, não. Ele é como se fosse, não sei, desculpe fazer a comparação, me desculpe fazer o tipo de comparação, parece até um cão autista, sei lá, ele tem uma personalidade, né? sim. Foi bom você ter falado isso. É interessantíssima essa história desse cão, né? Dessa estátua. É o cão que esperava sempre o dono quando chegava do Sim, trabalho. Esse dono morreu, né? E o cão ia todo dia na estação esperar o dono chegar, esperar né? ele. Né? Interessante essa história, muito boa. Sim, é muito, muito bonito. Aqui nós vamos falar sobre outro assunto, uma coisa que há alguns anos acontecia, não sei se acontece, né? Uhum. Porque o Japão ele tem uma tecnologia muito grande, né? Então, aí parece que a mão de obra é mais cara, e quando tem qualquer probleminha, o japonês pega um fogão, por exemplo, uma TV, bota encostado, e parece que muita gente que tem necessidade, principalmente brasileiro, vê uma reportagem antiga, vai lá e recolhe. E está em perfeito estado. Ainda acontece isso aí? Não. Um pouco menos, mas acontece sim. Né? Por exemplo, numa das minhas mudanças assim, que eu faço, já aconteceu de um senhor, tipo, ele tinha um micro-ondas, sabe? É, Alguns eletrônicos, eletrodomésticos muito bons, que não tinham nem um ano de uso ainda. Mas ele falou, esse eu não vou querer, então pode jogar fora. vai descartar. Aí, É, descartou. Aí eu vi que o negócio estava funcionando, estava bom. Só que as condições são fáceis para acesso para coisas novas, né? é. Então, assim, eu fui lá, comprou tudo novo. E aquilo ali, como eu vi que estava em ótimo estado, eu falei, vou pegar, né? Vou dar para outro brasileiro que esteja precisando. E eu faço isso, sabe? Às vezes eu guardo e quando chega algum brasileiro assim, que tá, sabe, precisando, e eu vou lá e ajudo, né? Eu falo, olha, eu tenho esses materiais aqui, se você quiser, posso levar até você. Mas sim, realmente ainda encontra, assim, algumas coisas assim. Nós vimos pela imagem que você mandou aí da estação, né? A Uhum. limpeza que existe nas ruas do Japão, né? Aqui, Sim, aqui na Espanha, também nós temos isso, né? Divisão, separação de lixo orgânico, plástico, papelão, nós temos isso aqui também. Mas o Japão, pela sua disciplina, pela sua educação, vou te contar, as ruas parecem que foram lavadas naquele dia, né? exato. Você também trabalha com plantas ornamentais. Conta aí. Bonsai, bambu japonês, bambu da sorte, musgo japonês, lírio. Você falou em Sim. libelo. Libelo que você fala. É borboleta, né? Ou não? Libélula não é uma borboleta, é um inseto que Ah, como é que se diz? É um inseto, mas ele se parece uma borboleta, mas não é uma borboleta. mas ele tem umas asas coloridas, não? Não, a asa dele é transparente, comprida. Ele Ah, lembra muito um helicóptero. perfeito. Entendi. Mas qual a planta ornamental que você cultiva aí? Você vende isso ou é só como diversão, como hobby? É mais como hobby mesmo, né? Ah, Eu cultivo bastante, sim, frutíferas também, né? Eu tenho espada de São Jorge, eu tenho maracujá, esses dias mesmo eu plantei jabuticabe, nasceu. E jabuticabe é bem brasileiro, né? é. E é muito difícil de conseguir isso no Japão, mas eu consegui e tive a sorte de fazer nascer. E, claro, eu vendo para. Eu estou em um grupo de pessoas que, como é que se diz, gostam e plantam, né? E às vezes a gente faz trocas de plantas. Por exemplo, às vezes eu tenho uma que a pessoa quer, a pessoa tem uma que eu quero. Então a gente faz uma negociação, uma troca, ou às vezes uma venda também. E orquídea aí? É muito comum as orquídeas? Orquídeas. ah,
É mais assim, como é que se diz? É um artigo um pouco de luxo, eu diria, né? É apenas assim, você vai encontrar orquídeas em lugares mais chiques um pouco, né? É É interessante. difícil. É interessante. No Brasil, eu tinha um tio falecido já que ele cultivava, fazia orquídea, rapaz. Ele estudava a respeito disso, entendeu? Ia a congresso de orquídea, uma coisa sensacional. Ele tinha em casa. Agora, me parece que a mais famosa que o Brasil conhece é a bonsai, né? Sim, bonsai. É. Bonsai aqui no Japão, dependendo, é caríssimo também. Aí também é Muitos já caro. Aí também é caro, porque aqui é absurdamente caro. aqui é muito caro também. Eu, Claro que você vai encontrar aqueles ali que é baratinho, simples, mas o bonsai original ele é caríssimo. eu fiz uma pesquisa de R$ 2.000, R$ 3.000. Olha, eu vou te contar. É uma coisa Não, pequena, né? aqui você vai encontrar bonsai que tem valor de carro. É interessante. É a planta mais cara. E esse bambu da sorte? Como é que é isso? É uma planta Sim, é maior do que o bonsai, é claro. O bonsai é pequeno, não é isso? sim, sim. Ah, o bambu é, como é que se diz? É um vaso, aí tem esses bambus, que são plantas ornamentais também, e ele tem um significado, assim como a espada de São Jorge tem para o brasileiro, né? Ah, Que o brasileiro fala, a espada de São Jorge é proteção, né? O arruda é proteção. Então esse bambu é como se fosse uma proteção também para o japonês. mas esse espada de São Jorge não é comum no Japão. Você trouxe porque você é brasileiro. No Japão Não, também tem. no Japão, na verdade, as que tem aqui são trazidas de fora, né? Até onde eu Aham. sei. A espada de São Jorge que eu tenho foi de um amigo brasileiro que veio e trouxe para mim. Aí é que eu consegui multiplicar ela, né? Aham. Aqui, o que, que você faz nos fins de semana como lazer, como hobby, como descanso? Então, fim de semana eu costumo ir pro Rio. Às vezes eu gosto de pegar peixes para pôr no aquário também, às vezes, né? Ah, Ah, às vezes eu vou passear em lugares mais afastados da cidade grande, tipo montanhas, mais interior mesmo. você tem um aquário aí, né? Você é tilápia, o que, que você bota no aquário? Esse meu aquário eu tenho neon. Ah, certo, certo. E- e- eles brigam, né? Não, é Não, diferente, né? neon é aquele É, eu sei, eu tetra sei. cardinal. Ah, É o peixe amazônico, na verdade. porque o que briga é o peixe vindo que briga, que eu já tive também, não me lembro o nome agora. Eu adoro aquário também. Minha mulher não é muito disso, não, mas eu adoro aquário. Que tipo de peixe você vai pescar? No Rio, tem Tilápia? bastante. Não, aqui no Japão, nos rios do Japão. A tilápia não é do Japão, na verdade, né? Ah, Tem um peixe, eu não sei exatamente o nome dele, mas ele é muito famoso, tem até em desenho. É um ah. que eles espetam assim no pau e assa, aí fica aquele peixe grelhado assim. É um peixe que dá bastante em montanhas. Amigos internautas, o podcast Fuga de Talento está entrevistando Akira Higashi, direto do Japão, da província de Asatama, é isso? Saitama. Ah, próximo a 1 hora de Tóquio. O, aqui nós estamos finalizando a entrevista. Deve ter alguma É. pergunta que eu não fiz e que você gostaria de responder. Então você fique à vontade. O que faltou nessa entrevista para você responder? E tá perfeito pra mim. Não Você tem. ficou tranquilo com a entrevista? Está descontraído? Ah, conforme vai conversando, vai ficando mais calmo. É, né? Aquilo Fica me, uma conversa interessante. você me diga uma coisa, você hoje voltaria para o Brasil ou não?
Acho que só passeio para mim. Eu não sei se eu conseguiria me acostumar de novo depois de tantos anos longe do Brasil, né? Eu acredito que o Brasil está diferente daquele Brasil que eu conheço da minha época, né? Eu sempre faço esse tipo de pergunta. Eu confesso a você que morando na Espanha, eu realmente não voltaria hoje, porque hoje eu não gosto, não quero ver rua suja, não quero ver violência, né? E, infelizmente isso está acontecendo no nosso país, né? Ainda mais Uhum. você vivendo num país como o Japão, um país de disciplina, país de respeito, né? As Uhum. pessoas têm um respeito pelas outras pessoas de uma maneira totalmente diferente, né? Sim. Aí você pode carregar um celular na mão que ninguém vai te roubar, né? E Não. aqui na Europa, o grande problema se chama picket, são os batedores de carteira. Isso é que existe na Europa, mas ninguém vai botar você um revólver na tua cara para te assaltar. Aqui a única dificuldade realmente são os batedores de carteira, que basta você ficar alerta que, entendeu? Uhum. A verdade é que quem vem do país violento precisa tomar cuidado, que você chega num país como esse aqui, como a Europa, como o Japão, você fica totalmente descontraído, né? Aí, aqui na Europa, os batedores de carteira se aproveitam disso. Então, você não tem nenhuma. Então, nós estamos finalizando essa entrevista, né? Já que Uhum. você gostaria de dar um alô, um abraço para alguém, para uma família, a saudade de quem você está sentindo hoje. Você também não fala. Ah, eu tenho saudade. Meus pais estão no Brasil, Ah, sinto falta deles. E eu queria realmente mandar um abraço assim, para minha mãe, para meu pai. E quem sabe, fim do ano tá lá indo visitar eles, né? ele deve estar com muita saudade, com certeza. Eu tenho um filho que está no Brasil, uma filha tem um filho que está nos Estados Unidos, tenho duas netas nos Estados Unidos, né? Esse ano também. Eu queria dar um abraço pra minha namorada, que com certeza ela deve estar assistindo isso agora. Que eu falei pra ela, ela disse que ia assistir. Mas ela é de Belém do Pará ou é do Japão? Não, ela é brasileira, naturalizada japonesa. Mas ela está vivendo aonde? Ela mora aqui no Japão também. Ela mora em Saitama, mas em outra cidade. Ela mora mais perto de Tóquio um pouco. Como é o nome dela? O nome dela é Cristina. Cristina. Ela é filha de brasileiro? Não, ela é filha de japoneses, pai e mãe japoneses, mas ela nasceu no Brasil. É. É isso aí, Cristina. Nós agradecemos ao nosso brasileiro que vive no Japão, Akira Higashi. Akira, as suas considerações finais, a sua despedida, então. Uhum. Ok. Queria mandar um abraço para todo mundo, sabe, que está assistindo. Agradeço de coração. E quem quiser vir para o Japão, fica à vontade aí. É um lugar bonito. Para quem gosta assim de harmonia e outras coisas, é um lugar bem interessante. E quem deseja viajar, não tenha medo não, vai lá, viaja. Eu vim muito jovem para cá e fui atrás do meu sonho. E hoje em dia realizei meu sonho de estar aqui. Então, se você tem um, vai lá atrás. Amigos internautas, Fuga de Talento agradece a participação de Akira e deseja um contínuo sucesso nas suas atividades. Amigos internautas, se você tem um parente ou amigo brasileiro que vive em qualquer parte do mundo, queira participar, faça contato com Fuga de Talentos. Né? O nosso WhatsApp é mais 34 648 663 749, que agendamos uma entrevista. Essa entrevista com a Akira vocês encontram no YouTube, acessando o canal Rede Ambiente TV, podcast Fuga de Talento. Vocês não esqueçam de compartilhar e dar o seu joinha. Desejamos a todos uma semana abençoada. Mané, vamos nessa aí.